Hoje eu quero conversar com você sobre ansiedade e eu quero já começar te falando uma verdade talvez inconveniente, que é o seguinte: ansiedade não se resolve com remédio, não se cura ansiedade com remédio. E antes que você me odeie por isso, também não se resolve com yoga, tá? Calma que você vai entender todo o contexto dessa história. Por que eu estou te dizendo isso? Em 2021, minha esposa passou por um dos momentos mais difíceis da vida dela, tenho certeza disso, que foi o momento que ela foi diagnosticada com TAG, transtorno de ansiedade generalizada, burnout, um estado de absoluto esgotamento mental relacionado ao trabalho, e depressão. Ela teve um diagnóstico triplo. E foi um ano muito desafiador para ela e para mim também, que estava próximo a ela. A gente estava, na época ainda namorávamos, não éramos casados, mas já tínhamos uma convivência muito próxima e já estávamos matutando esse casamento que logo viria. Então foi uma fase bastante complicada, bastante desafiadora pra gente. Claro que para ela muito mais difícil que para mim, acredito eu. E né, cada um só sabe onde o calo aperta no seu próprio pé, né? Mas eu acredito que para quem está vivenciando a coisa foi muito mais complicado. E eu acompanhei esse caso muito de perto, tá? E o que acontece? As pessoas, de uma forma geral, nós temos hoje um vício em resolver as coisas muito rápido, em resolver as coisas muito facilmente. E é muito sedutora a ideia de você pegar um comprimidinho, pôr para dentro, engolir aquilo e pronto, eu tô bem. Não vamos nem falar da canetinha, né, não? Que tá deixando a galera magra e ninguém sabe o que vai acontecer depois. Mas esse é outro assunto. Então essa ideia de você tomar um comprimido e isso resolver um problema que parece tão abstrato, né? Parece tão subjetivo como é a ansiedade, acaba parecendo é muito sedutora essa ideia, é muito envolvente e parece muito fácil, muito prático. Então é fácil você querer ir lá e tomar esse remédio e confiar que isso aí vai resolver a sua vida. Mas na verdade não vai, sabe por quê? Porque quando você está ansioso, na verdade, você não tem uma doença. A ansiedade em si, ela é um sintoma, tá? Um sintoma de que algo não está bem. O que não está bem? Nessa ocasião em que minha esposa passou por essa situação complicada, ela fez uso de medicamento e ali eu tive a oportunidade de conviver de perto com isso, que você tem sempre vários medicamentos possíveis para uma pessoa com ansiedade, para uma pessoa com depressão. Porque você toma um medicamento, esse daqui ele vai liberar adrenalina no seu sangue. Aí tem uma pessoa que toma aquilo e fica ótimo, tem uma pessoa que toma aquilo e fica mais ansiosa ainda. Não, beleza, então esse medicamento não funciona para você. Vamos tentar outro? Esse aqui ativa dopamina. E aí vai lá e tenta. Esse aqui ativa serotonina. E vai lá e vai testando, vai experimentando um medicamento ou outro. Claro que o psiquiatra ali, o médico que está acompanhando, né, ele tem experiência com isso, ele não faz tão aleatório. Ele tem uma leitura do paciente, uma percepção e vai numa direção mais certa, né? Mas a minha esposa mesmo passou por essa questão de tentar um remédio, esse não funcionar, e aí passar para um segundo e esse dá certo. E por que tem essa coisa de pula aqui e pula ali? Porque a ansiedade por si, ela é um, ela é um sintoma. Ela é um sintoma de que algo não vai bem. Mas aí você vai lá e toma diferentes medicamentos possíveis para você ficar bem. Por quê? Porque cada medicamento atua de uma forma diferente, atua num neurotransmissor diferente. A hora que você acerta o medicamento que mexe no neurotransmissor que está deficiente em você, tcharam, você tem resultado. Aquela coisa de faz de fato você se sentir bem. E onde é que está o problema de fato? Pô, o problema de fato está ali. Tem uma parte do seu cérebro que não está funcionando legal, tem alguma coisa que não está 100% alinhada, tem um detalhezinho, um negocinho faz você ficar ansioso. E perceba, o que está causando essa ansiedade, o que está causando esse déficit de algum neurotransmissor
Esse é o verdadeiro problema. A ansiedade é só um sintoma. A ansiedade é só a sua mente falando, você tá vendo que as coisas não estão certas aqui? Você tá vendo que o negócio não tá bem? A gente vai entrar em colapso. Vai pifar tudo aqui. Eu não suporto esta pressão. Eu não suporto esse estresse. Eu não suporto essa correria. Isso é o seu corpo falando com você. Então, quando você está nesse estado de ansiedade, é o seu corpo gritando com você, pedindo, pelo amor de Deus, me enxerga. Ou melhor, se enxerga. Olha para você mesmo, olha o que você está fazendo, olha o que você está fazendo com a sua própria saúde física, emocional e mental. O que você está fazendo não é um bom caminho, isso não está certo. É isso que o seu corpo grita para você quando você se sente ansioso. Mas é apenas um sintoma. A ansiedade por si só não é um problema de fato. Ela é apenas o grito do seu corpo com você para que você resolva este problema. E dito isso, vamos lá. Ansiedade é um sintoma. Segundo ponto que eu queria conversar com você hoje. Por que o remédio não vai resolver o seu problema? Detalhe, a gente vai colocar um mecanismo prático aqui hoje, tá? Para te ajudar com a ansiedade. Segundo ponto, por que o remédio não vai resolver o seu problema? Eu tive a oportunidade de ver a minha esposa passando por isso. E graças a Deus ela encontrou um psiquiatra muito bom que tinha essa sensibilidade de ficar atento aos sintomas dela e de chegar para ela e falar, olha, você vai tomar o remédio agora, mas não é para você tomar esse remédio por muito tempo. Esse remédio tem começo, meio e fim. Nós tivemos a sorte de encontrar um psiquiatra desses. E o remédio é isso. O remédio, ele não é para você ser dependente dele pelo resto da sua vida. Não é para você ser dependente dele para encobrir o sintoma ansiedade e não resolver o problema que está causando essa ansiedade. O remédio é meio que um farol no meio da escuridão, sabe? Eu vi minha esposa com esse diagnóstico triplo: ansiedade, depressão e burnout. Você virar para ela e falar, por exemplo, você precisa fazer academia. Vai para academia. Se você fizer qualquer exercício físico, qualquer atividade física, você vai liberar endorfinas e etc, e os neurotransmissores, e você vai se sentir bem. Eu sabia disso, ela sabia disso. Eu falei para ela perfeitamente várias vezes, cara, você tinha que praticar yoga. Se você fizer yoga, você vai se sentir bem. Ela sabia disso, porque ela também é formada como instrutora de yoga. Mas, naquele estado em que ela estava, naquele estado emocional que ela se encontrava naquele momento, não adiantava saber, ela não conseguia fazer. E nessa situação é que veio o remédio. O remédio é aquela substância externa que entra no seu organismo e, de repente, do nada, né, sem mais nem menos, você se sente bem, você se sente melhor, você se sente aliviada. E essa medicação foi o que fez ela conseguir reagir para a vida. É isso que aconteceu. Mas, se ela não tivesse feito mais nada além de tomar um remédio, ela estaria tomando remédio até hoje. Como eu mesmo já ouvi várias vezes, vários casos de pessoas que tomam remédio para ansiedade, para depressão, ao longo de 5, 6, 7 anos e nunca larga aquilo. Nunca fica a vida inteira dependente daquilo. Minha esposa, graças a Deus, não foi esse caso. Ela usou o remédio exatamente durante 6 meses. Com 6 meses, o médico que acompanhava falou, vamos tirar o remédio devagar. Como é que você está se sentindo? Você está bem e tal? Faltou. Então vamos tirar devagar e vamos ver como você reage. E assim ela conseguiu tirar a medicação e nunca mais teve que tomar de novo. Até hoje, pelo menos. Nunca se sabe o dia de amanhã. Mas até hoje acabou. Ela não precisou mais tomar remédio. Então perceba, o remédio, ele não resolve o problema. O remédio, ele consegue te tirar do pior estado possível que você pode estar, e ao te retirar desse estado mais caótico, mais complicado, mais emocionalmente desafiador, você consegue enxergar a realidade com clareza. E a partir do momento que você enxerga essa realidade com mais clareza, você consegue fazer o que precisa fazer para resolver a questão. E foi isso que minha esposa fez ao longo desses 6 meses. Ela foi
fazendo mudanças na vida dela, ela foi fazendo mudanças nos hábitos dela, no comportamento dela, na rotina diária dela, e através dessas mudanças ela conseguiu eliminar totalmente a necessidade de utilizar o remédio, de utilizar a medicação. E aí a gente entra no terceiro ponto desse vídeo, que é o yoga também não resolve, tá? O yoga não vai curar a sua ansiedade. Mas o yoga ajuda sim. Por quê? Porque o yoga é uma dessas inúmeras atividades que você poderia fazer para que você consiga liberar as endorfinas, os neurotransmissores aí no seu organismo, no seu cérebro, e assim você se sentir bem. Isso é um fato. Pô, se você, qualquer atividade, uma caminhada, uma corrida, um esporte, um funcional, uma musculação, qualquer exercício físico que você faz, ele vai liberar endorfina no seu organismo. Isso é um fato. Qualquer exercício físico que você faz vai ajudar a regular o seu sono. Quando você regula o sono, você tem uma atividade física, você já começa a criar um equilíbrio melhor e maior em todo o seu organismo, tá? Inclusive naqueles neurotransmissores que podem estar causando a sua ansiedade. Você vai gerenciar melhor o estresse, enfim, toda a sua vida muda. Então, o yoga, ele entra como essa ferramenta. Você pratica yoga e você consegue ter essa mudança no funcionamento do seu cérebro que vai favorecer o processo de autoconhecimento, de autopercepção, de quais são as coisas que você está fazendo errado na sua rotina e que você pode mudar para então ficar bem e ficar num estado emocional livre de ansiedade. Na minha visão, o yoga ele é superior a qualquer outra modalidade física, qualquer outra atividade física. Por quê? Porque o yoga ele tem um aspecto físico, mas ele não é atividade física, ele não é exercício. O yoga ele tem uma gama de atuação muito maior, muito superior. Então, você tem um estímulo maior a exercícios respiratórios, além das técnicas físicas, além da meditação, além do processo de autoconhecimento que se entremeia com tudo que você faz na prática de yoga. Então, quando você junta tudo isso, você tem uma ferramenta que ela é ainda mais poderosa para fazer você criar essa autoconsciência do que você está fazendo que pode estar te deixando ansioso, o que você está fazendo que pode estar te mantendo nesse estado emocionalmente desfavorável, tá? Então, o yoga ele ajuda, mas o que resolve? Mudanças de hábitos, mudança de relação com o seu próprio corpo, mudança de relação com o seu trabalho, redução de uma carga de trabalho, redução de uma tensão mental por trabalhar demais, redução de uma tensão mental que vai ajudar você a dormir melhor e por aí vai. É a mudança de hábitos que resolve a questão de fato, entende? O yoga é ferramenta. Ou melhor, o yoga pode ser a ferramenta, você pode usar outra ferramenta se você preferir. É que se você está aqui assistindo o meu vídeo, provavelmente você tem afeição ao yoga. Então ele é uma ferramenta que vai te ajudar a fazer as mudanças necessárias para que você fique totalmente livre da ansiedade. Um dia você pode parar de praticar yoga e não voltar a ficar ansioso? Pode, isso pode acontecer. Mas a tendência é que, uma vez que você retira a ferramenta que te trouxe mais consciência, a tendência é que você volte a repetir os mesmos erros que você repetia no passado. Por quê? Porque nossos condicionamentos, eles são complicados. A tendência é que a gente volte a repetir os mesmos erros, tá? Então, enquanto você utiliza a ferramenta, no caso o yoga, você tende a se manter mais consciente, mais atento, mais sensível aos seus erros, e assim você consegue se manter nessa jornada de autossuperação, de autoconhecimento e de autocorreção quando você sentir que for necessário. Dito tudo isso, eu vou fazer aqui com você hoje uma prática de 10 minutos, tá? Essa é a minha intenção, 10 minutos de prática. Uma prática simples, direta ao ponto, rápida, para ser o seu comprimido, para ser a sua aspirina, para resolver a sua ansiedade de forma momentânea. É uma prática que tranquilamente você poderia repetir todos os dias, tá? Qual que é a natureza dela? Deixa eu te explicar brevemente, só para você entender o mecanismo. O que acontece? Dentro das inúmeras atuações das técnicas do yoga, existe uma característica comum a muitas posições de extensão da coluna. Então, por exemplo, quando eu faço um movimento como esse daqui, ó,
Essa expansão de tórax, ela tende a gerar um efeito adrenérgico, tá? O que acontece? Você expande o tórax. Vai ser um choro do Theo aí no fundo do vídeo. Paciência. Quando você expande o tórax, você pressiona a veia cava. A veia cava é uma veia que está passando bem aqui na região abdominal, está trazendo o sangue para o seu coração. Então, quando você faz esse movimento de expansão torácica, você impede a veia cava de chegar no coração. Seu coração começa a bater no vazio, sem sangue ali, do retorno venoso, e ele identifica isso como uma situação de perigo. O que ele faz? Ele começa a bater mais rápido, ele começa a acelerar para aumentar a circulação sanguínea para ver se o sangue chega lá, porque não está chegando, tem algo errado. E nisso você libera adrenalina no seu corpo. Então imagina, se eu pegar uma pessoa ansiosa e fizer uma prática de yoga com ela, com um monte de extensão de coluna, com um monte desse tipo de movimento, você vai terminar a aula odiando o professor. Você vai terminar a aula mais ansioso que você começou. Então, qual que é a ideia da técnica que eu vou passar aqui para você hoje, desses 10 minutos? É fazer o contrário, tá? É fazer vários movimentos contrários a esses, que são os movimentos de levar o tronco para frente. Assim como a expansão torácica tem um efeito mais adrenérgico, a flexão de coluna ela tem um efeito mais desacelerar, tá? Então, um efeito mais de introspecção, de desacelerar, de conectar com o momento presente. Então, a gente vai fazer esse tipo de técnica, numa sequenciazinha aqui de 10 minutos, que eu tenho certeza que vai te dar um alívio, vai fazer você se sentir bem. Você pode fazer essa prática no momento em que você se sente mais ansioso. Tem gente que é ao acordar, tem gente que é antes de dormir, tem gente que é no meio do dia, então você pode fazer qualquer hora. Se você quiser fazer mais de uma vez por dia, pode fazer, não tem problema. E se você quiser pegar o yoga e de fato colocar na sua rotina e transformar isso em parte do seu hábito diário, ir mais fundo nessa filosofia que é o yoga, uma filosofia de autoconhecimento, você pode conhecer a comunidade Sattva aqui no link que está na descrição desse vídeo. Dá uma olhada. Se fizer sentido para você, será um prazer te receber lá. Beleza? Mas a sua aspirina está aqui. Vamos fazer agora esses 10 minutinhos de prática. Soltarei um temporizador para isto. Você vai ouvir um bip aí junto comigo. E vamos lá, vamos praticar junto. A primeira coisa que você vai fazer vai ser o seguinte. Estende a sua perna esquerda, lateralmente, e a sua perna direita, ela vai ficar flexionada aqui pertinho dos seus quadris, tá? Faz assim, ó, inspira, traciona os seus braços lá no alto, estende a coluna, traciona mesmo, vai, espreguiça, torce o ar em direção à perna estendida e solta o ar flexionando o tronco para frente. Deixa as mãos apoiarem onde você alcançar, fecha os seus olhos, respira sempre pelas narinas, nada de respirar pela boca, e deixa a sua expiração mais longa do que a inspiração. Ou seja, vai fazer isso aqui, ó. Eu vou forçar para ter ruído para você entender, ó. Essa é a ideia. Nem precisa forçar, eu tô meio gripado, tá fazendo barulho naturalmente. Então deixe a sua expiração mais longa do que a sua inspiração. Esse padrão respiratório ajuda você a descontrair com mais intensidade, tá? Essa é a ideia. Ó, deu 1 minuto de permanência. Volta o seu tronco até a vertical com inspiração. Troca a posição das suas pernas. A que estava estendida flexiona e vice-versa. Enlaçou os dedos das mãos, tracionou os braços no alto, estende a coluna, gira em direção à perna estendida, flexiona o tronco. Relaxa, descontrai aqui. Deixa a mão apoiada onde você alcançar e a expiração mais longa do que a inspiração. Eu quero que cada posição que você fizer aqui comigo hoje tem que ser absolutamente confortável e prazerosa. O seu corpo tem que estar muito prazeroso em todas as posições que você fizer. O seu maior esforço é no sentido de aumentar a descontração. Então eu faço uma posição como essa, eu sinto alongar aqui ó, atrás do joelho, tenta relaxar essa região. Tem um tendão aí, tem um músculo que está encurtado, tenta descontrair, tenta aliviar as tensões. Agora você inspira, voltando o seu tronco até a vertical. Você vai estender as duas pernas, afastando o máximo que você conseguir.
Gira o tronco em direção à sua perna esquerda. E agora, ó, solta o ar e vai levando as mãos lá em direção ao seu tornozelo. Descontrai aqui o pescoço. Respira com profundidade. Solte o ar lentamente nessa posição. E vai tentando deixar o corpo cada vez mais relaxado, mais descontraído, mais solto nessa posição, sem pressa. Aonde você percebe que existe tensão, você tenta gerar descontração. André, como que faz isso? É literalmente se concentrando na região. Não é muito mais do que isso, tá? Então você respira com profundidade, concentra ali e tenta relaxar, tenta soltar. Volta com inspiração, gira para o outro lado, solta o ar, estamos compensando. Então perceba, você não deve fazer força, você não deve exigir da musculatura, você deve fazer um esforço consciente de relaxar, de soltar. Então você usa a sua respiração e a expiração mais longa, que eu acabei de te orientar aqui, como uma ferramenta para você gerar uma maior descontração, um maior relaxamento. Vai fazendo isso aos poucos, sem pressa. Respira fundo, solta o ar devagar. Vai avançando lentamente. Não é para avançar segurando o pé, puxando, fazendo força. É para avançar porque você consegue descontrair, porque você consegue aliviar as tensões e relaxar o seu corpo mais e mais. Agora você volta o seu tronco para a vertical. Junte as plantas dos pés aqui à frente dos seus quadris. Quanto mais você aproximar os quadris dos seus calcanhares, melhor. Segurou nos pés, estende bem as costas e projeta seus joelhos lá para baixo. Coluna aqui, ó, bem ereta. De novo, fecha os olhos, você vai sentir alongar agora os músculos lá na região dos quadris, lá na região da virilha, para ser mais preciso. Concentra ali naquela região, respira com profundidade, solta o ar devagar e tenta gerar descontração nesses músculos que você percebe que estão tensos. Dependendo do seu nível de tensão, você pode flexionar o tronco para frente. Isso te ajuda a forçar um pouco mais a flexibilidade. Tá? Às vezes as pessoas têm dificuldade de aumentar a flexibilidade só com o tronco aqui em cima, só forçando o joelho para descer. Agora, você vai girar para a sua esquerda. Essa perna esquerda ela vai ficar flexionada e a perna direita você vai estender ela lá para trás. Nessa posição, ó, quanto maior for o ângulo aqui de abertura da flexão do seu joelho, quanto maior for esse ângulo, mais perto de 90 graus, melhor. Você vai girar o tronco aqui para frente, né, o quadril para frente, encaixei o quadril, tá vendo? Tirei meu quadril do solo e vou flexionar o meu tronco aqui para frente. Ó. Apoie os antebraços no solo. Você pode levar os seus polegares e pressionar aqui no seu intercílio, ó, no ponto entre olhos e sobrancelhas. E descontrai aqui. Você vai sentir alongar o glúteo, a porção posterior da coxa que está aqui, da perna flexionada. Sua perna esquerda. Mantém aqui. Respira com consciência, solta o ar devagar e vai deixando descontrair, sem pressa. Vamos fazer a mesma coisa lá para o outro lado. Ó. Agora a sua perna direita vai ficar flexionada, a esquerda se estende lá atrás, desce, polegares elevados, pressionando no seu intercílio. Esse detalhezinho aqui, ó, do polegar pressionando no seu intercílio, tem uma sacada aqui também interessantíssima para a ansiedade, que é o seguinte: quando você ativa essa região no ponto entre olhos e sobrancelhas, aí existe um centro de força que ele está associado exatamente com a concentração e o foco. Então, quando você mantém essa pressão no intercílio e ativa esse centro de força, você aumenta a sua conexão com o momento presente. E a ansiedade está muito associada com o excesso de futuro nos nossos pensamentos. Então, quanto mais você consegue vivenciar o momento presente, mais você consegue manter um estado mental de estabilidade e não de ansiedade. Agora, você vai deixar os dois joelhos flexionados, sentar sobre os seus calcanhares
E fazer a mesma coisa aqui com as mãos. Enlaça os dedos das mãos, polegares para cima, intercílio apoia. Mantenha aqui, ó, bem solto. Se por qualquer razão essa posição aqui não for tão prazerosa para você, você pode também, tá? Uma alternativa para quem tem muita tensão aí nas costas, você pode estender os braços lá para frente e levar a testa no chão. Essa é uma outra opção que vai ajudar você a aliviar mais as tensões nas suas costas, tá? Pode fazer assim, pode fazer assim. As duas opções são excelentes para você relaxar, descontrair e aliviar essa ansiedade que pode estar te incomodando. E agora, para a gente encerrar essa prática, você vai ficar com o seu tronco ereto, sentar aqui sobre os seus calcanhares, ficar de frente para você, e você vai fazer uma respiração da seguinte forma. Você vai posicionar a língua de trás dos dentes incisivos superiores, tá? Dentes vão ficar cerrados, lábios entreabertos. E quando eu inspirar, eu vou inspirar pela boca. Assim, ó. Fazendo um ruído mesmo, tá? Solta o ar pelas narinas. Inspira pela boca. Fazendo barulho, solta o ar pelas narinas em silêncio. Mantenha esse respiratório. A gente vai fazer durante 2 minutos. 1 minuto que eu já fiquei aqui te explicando. A gente vai fazer mais 1 minuto pra gente fechar os 10, tá? Vamos lá, vou fazer durante esse próximo minuto, eu vou fazer junto com você. Para você ir vendo a cadência e a forma de fazer. O tempo que você vai levar para inspirar e para soltar o ar é individual, tá? Cada um na sua capacidade pulmonar. Vamos lá. Podemos encerrar aqui a nossa prática de 10 minutos. Obviamente, fique à vontade para você prolongar o tempo desse exercício respiratório. Você poderia fazer por muito mais tempo aqui. Mas agora que você acabou de fazer a prática, me conta aqui nos comentários se você sentiu alívio, se você se sentiu melhor com essa com essa prática tão breve, 10 minutos, focado, concentrado, prestando atenção em você, fazendo posições simples, mas muito efetivas para ajudar na ansiedade. Espero que esse vídeo ajude. Se você gostou, deixa o seu like e, obviamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Se você está gostando dos conteúdos, inscreva-se. Assim você vai me ajudar a ter um alcance maior, a esse conhecimento chegar em mais pessoas e você vai saber toda vez que eu postar vídeo. Se tudo der certo, 2 vezes por semana eu estou aqui firme e forte. Ok? A gente se vê na próxima. Até lá. Um grande abraço para você.